Jesus em Convite hoje nos leva a um tema bastante delicado, mas importante, uma vez que pergunta se o centro espírita cura. É incontável o número daqueles que, envoltos num processo de doença no corpo físico, por enfermidades, sejam elas quais forem, procurem um líder religioso, busquem um lugar onde se propalem as curas, façam as curas, ou mesmo um centro espírita. E sempre buscando alívio para os seus males do corpo físico. Então veja bem, faltando o embasamento doutrinário, eu até muitas vezes não consigo entender. Mas por isso é que é preciso, conhecendo a doutrina espírita, entender qual é a função da casa espírita, qual é a função da doença na vida de cada um de nós. Então, se nós formos estudar a doença, nós vamos ver que elas podem ter uma origem material. Por exemplo, as doenças causadas por acidentes ou aquelas que são provocadas por excessos, de qualquer forma, em qualquer situação. O centro espírita cura essas situações? Não, o centro espírita não cura essas situações causadas pelos acidentes ou provocadas pelos excessos. O que ele pode, o que ele está preparado para fazer é acolher o necessitado, conversando, refletindo, buscando posições que lhe deem um equilíbrio para conviver com os resquícios ou com as respostas desses excessos ou desses acidentes. Então, isso sim, o centro espírita deve estar capacitado para fortalecer, sustentar e ajudar esses companheiros. Além dessas origens materiais, há aquelas que são decorrentes do próprio paciente, a pessoa que adoece, como, por exemplo, aquela pessoa que cultiva mágoas, aquela pessoa que adora manter campos mentais pessimistas, que vitimiza-se frente a qualquer situação e que destroem por essas emissões mentais um corpo sadio ou agrava sintomas de um corpo enfermo. Então essas pessoas geram e vivem num clima, por assim dizer, de tristeza, de depressão, de descontentamento, de dores, de insatisfação em relação a tudo e a todos. Então essas pessoas lesam sim o corpo físico ou agravam um corpo doente. Nós precisamos somar nesses casos a atração que essas mentes projetam, atraindo outras mentes, tanto de encarnados, que vão somatizar a tristeza, a dor, a mágoa, o descontentamento do momento, como também desencarnados que estão dentro desse campo e vão sim aumentar, somatizar, por assim dizer, as repercussões do corpo físico e que vão formar um quadro clínico de difícil diagnóstico. O centro espírita cura essas pessoas? Também não cura. Mas ele oferece reflexões sobre as energias que essa pessoa está dispondo, ele oferece esclarecimentos para que ela, então, passe a cultivar um outro campo mental e se trabalhe no sentido de reequilibrar funções tanto mentais quanto as do corpo físico. Nenhum de nós nasceu para sofrer. E chegamos então às doenças impressas no perispírito. E por isso, condicionada geneticamente a um corpo físico e que funcionam como uma intimação das leis divinas para as recomposições que se fazem necessárias para as mudanças que são inadiáveis. Então, desse modo, as respostas são respostas a desmandos que um dia livremente nós nos envolvemos, em desequilíbrios, por assim dizer. Então, nesse momento, cabe a revolta? Não.
o centro espírita vai me entender, vai me levar a entender as causas daquele momento difícil que eu estou vivendo. E remontando as causas, sem identificar quais elas são, ele vai me levar a descobrir como que eu devo fazer para desgastar, diminuir, me sobrepor, me libertar desse passado que livremente eu escolhi. Então, em qualquer dos casos, na mescla de todos eles, o centro espírita pode ajudar, mas curar no sentido de tirar a doença do corpo físico, isso é muito comum ser prometido. Pessoas que já estão praticamente desenganadas pela medicina e o centro espírita diz que cura. Cuidado com esse tipo de coisa. Entendamos a doença, a função da doença, entendamos a função do centro espírita, do espiritismo, que é todo de natureza ética. Trabalha com a potencialidade do espírito, formando, transformando, oferecendo à pessoa reflexões, raciocínios para que ela se torne firme, lógica, oferece meios aos doentes para que, cuidando-se, transformando esse campo mental, marche dentro das situações que são próprias a cada um de nós, para a cura sobre os cuidados de Jesus, que é o médico de todos nós.